Por que você está a me escutar? Alguma vez você já considerou por que escuta outras pessoas? E o que significa escutar alguém? Está aqui sentado em frente ao homem que está falando. Está escutando com o fim de ouvir algo que confirme o seu pensamento, que confira com suas próprias ideias, ou está escutando com o fim de descobrir? Você percebe a diferença? Escutar para descobrir tem um significado muito diferente do escutar, que tem meramente o fim de ouvir algo que confirme o que você mesmo pensa. Se está apenas em busca de confirmação, de algo que corrobore com seu próprio modo de pensar, tem esse escutar muito pouco significação. Mas se está escutando com o fim de descobrir, então sua mente é livre. Não está presa a coisa alguma. Ela é então muito perspicaz, penetrante, investigadora, curiosa e, portanto, capaz de descobrimento. Assim sendo, não acha muito importante considerar por que escuta e o que deseja escutar aqui? Já alguma vez você esteve sentado em profundo silêncio, com sua atenção não fixada em coisa alguma, sem fazer qualquer esforço para se concentrar, porém com a mente muito quieta e realmente tranquila? Ouve tudo. Então, não é verdade? Ouve os barulhos distantes, os mais aproximados e os que se reproduzem muito perto de você, os sons imediatos. Isso, com efeito, significa que está escutando tudo. Sua mente não está confinada num único e estreito canal. Se sabe escutar dessa maneira, escutar com naturalidade, sem tensão, verá acontecer dentro, em você, uma coisa extraordinária, uma transformação que se verifica independentemente da sua vontade e sem a solicitar. E nessa transformação, há grande beleza e profundidade de discernimento. Experimente isso uma vez. Experimente agora, enquanto está aqui escutando. Escute não apenas a mim, mas a tudo que te cerca. Escute todos os sons, o chocalho das vacas e os sinos do templo, o trem distante e as carroças que passam na estrada. E se você fosse chegando mais para perto, escute a mim também. Descobrirá que há grande profundeza no escutar. Mas para isso necessita de uma mente muito quieta. Se deseja de vera escutar, sua mente está naturalmente quieta, não é verdade? Não é então distraído por nada que sucede em suas proximidades. Sua mente está quieta, porque está escutando tudo profundamente. Se puder escutar dessa maneira, com naturalidade, com agrado verá ocorrer uma extraordinária transformação em seu coração e em sua mente. Transformação em que não pensou previamente e que de nenhum modo produziu. O pensamento é uma coisa muito estranha, não? Você sabe o que é o pensamento? O pensamento ou pensar é para a maioria das pessoas algo que foi coordenado pela mente. E cada um está pronto a bater-se em defesa de seus próprios pensamentos. Mas se realmente puder escutar tudo, o marulhar da água à beira do rio, o canto dos pássaros, o choro de uma criança, os ralhos de sua mãe, as ameaças de um companheiro, as implicâncias de sua esposa ou marido, verá que então ultrapassa as palavras, ultrapassa as meras expressões verbais que tanto atenazam o seu ser. É muito importante ultrapassar a mera expressão verbal, porque afinal de contas,
O que é que todos nós desejamos? Jovens ou velhos, inexperientes ou amadurecidos, todos desejamos ser felizes, não é verdade? Como estudantes, desejamos ser felizes nas partidas que jogamos, nos estudos, na execução das pequenas coisas que gostamos de fazer. E nos tornando mais velhos, buscamos a felicidade nas posses, no dinheiro, em ser donos de uma bonita casa, de uma esposa ou marido compreensivo, de um bom emprego. Quando essas coisas deixam de nos satisfazer, passamos a outra coisa. Dizemos, devo ser desapegado porque assim serei feliz. Começamos, pois, a praticar o desapego. Abandonamos a família, as posses e nos retiramos do mundo. Ou ingressamos em alguma ordem religiosa e pensamos que seremos felizes se nos unirmos para falar sobre fraternidade, se seguimos um líder ou um guru, um mestre, um ideal, se cremos no que essencialmente é um meio de nos enganar, uma ilusão, uma superstição. Entendem o que estou dizendo? Quando você penteia os cabelos, quando veste roupas limpas e você se adorna, tudo isso faz parte do seu desejo de ser feliz, não é? Quando passa nos exames e acrescenta algumas letras do alfabeto ao seu nome. Quando obtém um emprego, adquire uma casa e outros bens. Quando se casa e tem filhos. Quando ingressa numa sociedade religiosa, cujos guias alegam receber mensagens de mestres invisíveis. Atrás de tudo isso está aquela compulsão a encontrar a felicidade. Mas veja, a felicidade não vem tão facilmente assim, pois a felicidade não se acha em nenhuma dessas coisas. Você pode experimentar prazer, encontrar uma satisfação nova, porém, mais cedo ou mais tarde, tudo se torna cansativo, porque não há felicidade duradoura nas coisas que conhecemos. Ao beijo segue-se a lágrima, ao riso a aflição e a desolação. Tudo fenece e declina. Assim, enquanto estão jovens, devem começar a descobrir o que é essa coisa estranha chamada felicidade. Essa é uma parte essencial da educação. A felicidade não vem quando está lutando para alcançá-la. Eis o grande segredo. Embora isso seja muito fácil de dizer, eu posso dizer em poucas e simples palavras, mas pelo simples fato de me escutar e de repetir o que ouviu, você não vai ser feliz. Coisa estranha, a felicidade. Ela só vem quando você não a busca. Quando nenhum esforço está fazendo para ser feliz, então, inesperadamente, misteriosamente, surge a felicidade, nascida da pureza, da beleza, do viver pleno. Mas isso exige muita compreensão. E não que ingresse em alguma organização ou procure se tornar alguém. A verdade não é coisa conquistável. Surge quando sua mente e seu coração foram depurados de todo impulso de luta e já não está tentando se tornar alguém. Ela está presente quando a mente está muito quieta, escutando num plano atemporal tudo o que se passa. Pode escutar essas palavras, mas para ver felicidade, deve descobrir como libertar a mente de todo o temor. Enquanto tiver medo de alguém ou de alguma coisa, não pode haver felicidade. Não haverá felicidade enquanto temer os seus pais, os seus mestres, enquanto recear não passar nos exames, não progredir, não poder se aproximar do mestre, da verdade, não merecer louvores e lisonjas. Mas se realmente nada temer, verá então
ao despertar em uma bela manhã ou ao dar num passeio sozinho, acontecer de repente algo extraordinário, sem ser chamado, nem solicitado, nem procurado. Aquilo que se pode chamar amor, verdade, felicidade, se manifesta subitamente. Eis porque tanto importa que seja educado corretamente enquanto estão jovens. O que atualmente chamamos educação não é de modo nenhum educação, porque ninguém te fala dessas coisas. Seus mestres lhes preparam para passar nos exames, mas não te falam sobre o viver. Os mais de nós conseguimos apenas subsistir, nos arrastar de alguma maneira pela vida, e por isso a vida se torna uma coisa terrível. O viver realmente exige abundância de amor, de sensibilidade ao silêncio, grande simplicidade a par de abundante experiência. Requer uma mente capaz de pensar com toda clareza, não tolhida pelo preconceito ou a superstição, pela esperança ou o medo. Tudo isso é a vida. E se não está sendo educado para viver, sua educação é completamente sem significação. Pode aprender a ser muito aciado, a ter boas maneiras, e pode passar em todos os seus exames. Mas dá importância primária a essas coisas, enquanto toda a estrutura da sociedade está a esboroar-se, é o mesmo que está a limpar e a polir as unhas com a casa a arder. Veja, ninguém te fala nada sobre isso. Ninguém examina nada junto com você. Assim como passa dias sucessivos estudando certas matérias, matemática, história, geografia, deveria também passar uma boa parte do seu tempo falando sobre esses assuntos profundos, pois isso dá riqueza à vida. Pergunta: a adoração de Deus não é a verdadeira religião? Resposta: vejamos primeiramente o que não é religião. Não é esta a maneira correta de nos abeirarmos dessa questão? Se pudermos compreender o que não é religião, então talvez comecemos a perceber uma outra coisa. Isso é como limpar uma vidraça suja. Começa-se a distinguir claramente o que está do outro lado. Vejamos se poderemos compreender e varrer de nossa mente aquilo que não é religião. Não vamos dizer aqui, vou refletir sobre isso, para ficarmos apenas manipulando palavras. Talvez possa fazer o que eu estou dizendo, mas a maioria das pessoas mais velhas já está presa na rede. Sentem-se confortavelmente instaladas naquilo que não é religião e não desejam ser perturbadas. Assim, o que não é religião? Já refletiu nisso? Eles têm te ensinado incansavelmente o que se supõe ser religião. Creem-se em Deus e em dúzias de coisas, mas jamais lhe convidaram a descobrir o que não é religião. Mas agora vocês e eu vamos descobrir isso por nós mesmos. Ao escutar a mim ou a outro qualquer, não se limite a aceitar o que se diz, mas escute com o fim de discernir a verdade relativa à questão. Uma vez que tenha percebido por você mesmo o que não é religião, então em todo o curso de sua vida, nenhum sacerdote ou livro poderá te enganar. Nenhum sentimento de medo criará ilusões e te fará crer nelas e segui-las. Para descobrir o que não é religião, tem de começar no nível do trivial e depois ir subindo. Pode-se poder ir longe, é preciso começar com o que está perto. E o primeiro degrau é o mais importante de todos. Assim, o que não é religião? Cerimônias é religião? Praticar puja vezes sobre vezes é religião?
A verdadeira educação consiste em aprender a pensar e não o que pensar. Se sabe pensar, se realmente tem essa capacidade, você é então um ser humano livre. Livre de dogmas, de superstições, de cerimônias, e, portanto, você é capaz de descobrir o que é religião. As cerimônias, evidentemente, não são religião, pois quando celebra cerimônias, está meramente repetindo uma fórmula que te foi transmitida. Pode encontrar um certo prazer no celebrar cerimônias, assim como outros encontram prazer no fumar e no beber. Mas isso é religião? Quando celebra cerimônias, está fazendo algo a cujo respeito nada sabe. Seu pai e seu avô o fazem, e se não o fizer também, você se arrependerá. Isso não é religião, é? E o que se encontra num templo? Uma imagem talhada por um ente humano segundo sua própria imaginação. A imagem poderá ser um símbolo, mas será sempre uma simples imagem e não a coisa real. Um símbolo, uma palavra, não é a coisa que representa. A palavra porta não é a porta, é? A palavra não é a coisa. Vamos ao templo adorar. Adorar o quê? Uma imagem que se supõe ser um símbolo. Mas nenhum símbolo é a coisa real. Então, por que ir ao templo? Tudo isso são fatos. Eu não estou condenando nada. E uma vez que se trata de fatos, por que nos preocupamos a respeito de quem entra no templo? Que importa se ele é tocável ou intocável, brahmane ou não brahmane? O que importa isso? Os mais velhos fizeram do símbolo religião e por sua causa estão prontos a disputar, a lutar, a matar. Mas Deus não está aí. Deus nunca é um símbolo. Portanto, a adoração de um símbolo ou imagem não é religião. E crença? Crença é religião? Isso já é mais complexo. Vamos começar com o que estava mais perto. E agora vamos dar um passo para mais longe. Crença é religião? Os cristãos creem de uma maneira, os hinduístas de outra, os muçulmanos de outra, os budistas de outra mais. E todos se consideram muito religiosos. Todos têm seus templos, seus deuses, suas cerimônias e crenças. E isso é religião? É religião crer em Deus, em Rama, Sita, Ishvara e Quijandos? Como adquire uma crença? Você crê porque seu pai e seu avô creem. Ou tendo lido algo que supostamente foi dito por um certo instrutor, Shankara ou Buda, você crê nisso e o declara verdadeiro. A maioria de vocês crê sem reservas no que está no Gita. Portanto, não o examina com claro e simples percebimento, como examina outro livro qualquer. Não tenta descobrir o que é verdadeiro. Vimos que as cerimônias não são religião, que ir ao templo não é religião e que crença não é religião. Os cristãos têm suas crenças e por isso estão separados dos de outras crenças e também divididos entre si. Os hinduístas se acham num estado de perene inimizade, crendo-se brahmanes ou não brahmanes, isso ou aquilo. A crença, pois, traz inimizade, divisão, distinções, e isso, muito evidentemente, não é religião. Então, o que é a religião? Se você limpou bem a vidraça, isso é, se deixou de celebrar cerimônias, se abandonou todas as crenças, se deixou de seguir qualquer guia ou guru, então a sua mente, como a vidraça, está limpa
polida e pode ver muito claramente através dela. Quando se varrerem da mente todas as imagens, rituais, crenças, símbolos, todas as palavras, mantras e repetições, e todo o temor, então o que você vê será o real, o atemporal, o eterno, o que se pode chamar Deus. Mas necessita-se, para tanto, de discernimento, compreensão e paciência fora do comum. E só os que investigam interessadamente o que é religião, dia por dia, até o fim, será dado saber o que é a verdadeira religião. Os demais estão apenas a declamar palavras, e os ornatos e decorações de que cobrem o corpo e seus pujas e seu tanger de sinos, tudo é pura superstição, sem nenhuma significação. Só quando a mente está em revolta contra o que se supõe ser religião, só então descobre o real. Alguma vez você já esteve sentado e quieto, completamente imóvel? Experimente isso. Fique sentado, bem quieto, com o dorso ereto e observe o que a sua mente está fazendo. Não tente controlá-la, não diga que ela não deve saltar de um pensamento para outro, de um interesse para outro. Porém, fique simplesmente consciente desses saltos. Não faça nada, mas observe tudo. Assim como da margem de um rio, observe as águas que correm. No rio fluente há tantas coisas, peixes, folhas, cadáveres de animais, mas o rio está sempre vivo em movimento. Assim é a sua mente, sempre inquieta, a esvoaçar de uma coisa para outra, tal qual uma borboleta. Quando escuta uma canção, de que maneira você escuta? Pode gostar da pessoa que está cantando, do seu rosto, e acompanhar a significação das palavras. Mas, atrás de tudo isso, ao escutar uma canção, escuta as notas e o silêncio entre as notas. Não é verdade? Do mesmo modo, tenta ficar muito quieto, sem se mexer, sem mover as mãos ou mesmo os pés, e observe a sua mente. Isso é muito divertido. Se o tentar como recreação, como coisa divertida, verá que a mente começa a aquietar-se sem nenhum esforço de sua parte para controlá-la. Não há então um censor, nem juiz, nem avaliador. E quando a mente se aquieta assim por si mesma, espontaneamente, descobre então o que significa estar alegre. Você sabe o que é alegria? É o rir, o deleitar-se com qualquer coisa, ou mesmo nada. É conhecer a alegria de viver, sorrir, olhar direto no rosto de outra pessoa sem nenhum sentimento de medo. Você já olhou alguém diretamente no rosto? Já olhou o rosto do seu mestre, do seu pai, de sua mãe, do funcionário importante, do serviçal, do pobre e viu o que acontece? Os mais de nós tememos olhar para outras pessoas diretamente no rosto. E outros não gostam que os olhemos dessa maneira, porque eles também têm medo. Ninguém deseja revelar a si próprio. Todos nos mantemos em guarda, nos ocultando atrás de várias camadas de aflição, sofrimento, ânsias, esperanças, e são muitos poucos os que podem olhar direto no rosto e sorrir. E é muito importante sorrir, ser feliz. Porque se não temos uma canção no coração, nossa vida se torna muito monótona. Você pode passar de uma igreja para outra,
trocar de marido ou de mulher, ou encontrar um novo instrutor ou guru. Mas se não há essa alegria interior, tem a vida muito pouca significação. E encontrar essa alegria não é fácil, porque a maioria de nós só está superficialmente descontente. Você sabe o que significa estar descontente? É muito difícil compreender o descontentamento, porque quase sempre canalizamos o descontentamento numa certa direção, e dessa maneira o sufocamos. Isso é, o nosso único empenho é de nos estabilizarmos numa posição segura, com interesses bem consolidados e prestígio, a fim de não sermos perturbados. Isso acontece nos lares e nas escolas também. Os mestres não desejam ser perturbados, e é por isso que seguem a velha rotina. Porque no momento em que uma pessoa está realmente descontente e começa a investigar e a duvidar, não pode deixar de haver perturbação. Mas é só quando há verdadeiro descontentamento que uma pessoa tem iniciativa. Você sabe o que é iniciativa? Tem iniciativa quando inicia ou começa uma coisa sem ter sido inspirado por ninguém. Não é necessário que seja coisa muito importante ou extraordinária. Isso poderá ficar mais tarde, mas já existe a centelha da iniciativa quando planta uma árvore por sua própria conta e quando você é espontaneamente bondoso, quando dá um sorriso ao homem que transporta a carga pesada, quando afasta uma pedra da estrada ou acaricia um animal que encontra no caminho. Esse é o modesto começo da extraordinária iniciativa de que necessitará para conhecer essa coisa maravilhosa que se chama criação. A capacidade de criar tem suas raízes na iniciativa, que só pode nascer quando há descontentamento profundo. Não tema o descontentamento. Trate antes de entendê-lo até que a centelha se converta em chama e você veja perenemente descontente com tudo, com seu emprego, com sua família, com a tradicional ânsia de dinheiro, de posição, de poder. Assim começará a pensar e a descobrir realmente. Mas quando for mais velho, verá o quanto é difícil manter esse espírito de descontentamento. Terá filhos para sustentar, e as exigências do seu emprego deverão ser levadas em consideração. A opinião dos seus vizinhos, da sociedade, influirá cada vez mais em sua vida. E nessas condições, não tardará a perder a chama ardente do descontentamento. Quando você sentir descontente, tratará de ligar o rádio, de procurar o guru, de praticar o puja, de ir para o clube, de beber, de procurar mulheres. Tudo fará para sufocar a chama. Mas veja, sem essa chama do descontentamento, nunca terá iniciativa, que é o começo da criação. Para descobrir o verdadeiro, deve estar revoltado contra a ordem estabelecida. Mas quanto mais dinheiro tenham os seus pais, quanto mais seguro os seus mestres se sintam em seus empregos, tanto menos desejarão que você se revolte. Criação não é simples questão de pintar quadros ou escrever poesias. Coisas boas, aliás, mas que por si só muito pouco representam. O importante é estar totalmente descontente, porquanto esse descontentamento total é o começo da iniciativa que, uma vez amadurecida, se torna criadora. E esta é a única maneira de descobrir o que é a verdade, o que é Deus, porquanto o estado criador é Deus. Assim, pois, deve cada um ter esse descontentamento total
mas com alegria. Compreende? Deve cada um estar totalmente descontente, mas sem lamentações. Com deleite, com alegria, com amor. Os que se sentem descontentes são, em maioria, terríveis importunadores. Estão sempre a queixar-se de que isso ou aquilo não está certo, ou desejando um emprego melhor, ou que as circunstâncias fossem diferentes, porque o seu descontentamento é muito superficial. E os que absolutamente não estão descontentes, esses já estão mortos. Se puder, enquanto jovem, se manter num estado de revolta e, à medida que se tornar mais velho, conservar vivo o seu descontentamento, com a vitalidade da alegria e da afeição intensa, terá então extraordinário significado essa chama do descontentamento. Ela construirá, criará, tornará existente coisas novas. Para isso necessita da educação correta, que não é aquela que meramente te prepara para obter emprego ou galgar a escada do sucesso. Porém, sim, a educação que te ajuda a pensar e te proporciona espaço. Espaço não na forma de um aposento maior ou de um teto mais alto. Espaço para sua mente desenvolver-se, não tolhida por nenhuma crença e nenhum temor. Pergunta: o descontentamento impede o pensar claro? Como superar esse obstáculo? Resposta: não parece que você esteve escutando o que estive dizendo. Provavelmente estava muito interessado em sua pergunta, preocupado como formulá-la. E é isso que todos, diferentemente, estão fazendo. Cada um tem uma certa preocupação. E se o que digo não é o que você deseja ouvir, você trata de afastar para o lado, porque sua mente está ocupada com seu próprio problema. Se o interrogante tivesse escutado o que eu disse, sentido a íntima natureza do descontentamento, da alegria, do ser criador, não creio que você faria essa pergunta. O descontentamento impede o pensar claro? Pois bem, o que é o pensar claro? É possível pensar muito claramente quando, com o nosso pensar, desejamos obter alguma coisa? Se sua mente está interessada num resultado, você pode pensar com clareza? Ou só pode pensar muito claramente quando não visa nenhum fim, nenhum resultado, quando não está tentando ganhar alguma coisa? E pode pensar muito claramente se tem algum preconceito, alguma crença. Isso é, se pensa como um hinduísta, como um comunista ou como um cristão. Por certo, só pode pensar com bastante clareza quando sua mente não está amarrada a uma crença, como um macaco amarrado a um poste. Só pode pensar muito claramente quando não está em busca de nenhum resultado. Só pode pensar assim quando nenhum preconceito você tem. Tudo isso significa, em suma, que só pode pensar clara, simples e diretamente quando sua mente já não tem interesse em alcançar nenhuma espécie de segurança e, portanto, está livre do medo. Assim, há um certo respeito. O descontentamento, de fato, impede o pensar claro. Quando, com seu descontentamento, visa um resultado ou procura abafar o descontentamento, porque sua mente detesta ser perturbada e deseja a todo custo estar sossegada e em paz, então é possível pensar claro. Mas se está descontente com tudo, com seus preconceitos, com suas crenças, com seus temores, e não anda buscando nenhum resultado, então esse próprio descontentamento
te foca o pensamento, não em determinado objeto ou determinada direção, mas o seu inteiro processo pensante se torna muito simples, direto e claro. Jovens ou velhos, quase todos estamos descontentes porque desejamos alguma coisa. Mais conhecimento, emprego melhor, um carro mais bonito, um salário mais alto. Nosso descontentamento está baseado no desejo de mais. É por desejar algo mais que a maioria de nós está descontente. Mas eu não estou falando sobre essa espécie de descontentamento. É o desejo de mais que impede o claro pensar. Mas se ao contrário, não estamos descontentes porque desejamos alguma coisa, porém descontentes sem sabermos o que desejamos. Se estamos descontentes com os nossos empregos, com o ganhar dinheiro, com o desejo de posição e de poder, com a tradição, com o que temos e o que poderíamos ter, se estamos insatisfeitos não com uma dada coisa em particular, mas com tudo. Penso então que descobriremos que o nosso descontentamento traz clareza. Quando não aceitamos ou seguimos, porém duvidamos, investigamos e penetramos, há um discernimento do qual provém a criação e a alegria. Pergunta: o que é autoconhecimento e como alcançá-lo? Resposta: percebe a mentalidade que inspira essa pergunta? Não estou desatacando o interrogante, mas vamos considerar essa mentalidade que pergunta. Como posso obter isso? Por quanto posso comprá-lo? Que devo fazer? Que sacrifício, que disciplina ou meditação devo praticar a fim de obter isso? É uma mente mecânica, medíocre, aquela que diz, vou fazer isso a fim de obter aquilo. As pessoas chamadas religiosas pensam dessa maneira, mas por este caminho ninguém chega ao autoconhecimento. Você não pode comprá-lo mediante um certo esforço ou prática. O autoconhecimento vem quando observa você mesmo nas relações com seus colegas, seus mestres, com todas as pessoas que te cercam. Vem ao observar as maneiras de outra pessoa, seus gestos, seu modo de falar, seu desprezo ou lisonja e a sua reação. Vem quando observa tudo o que se passa em você e ao redor de você. E você se vê tal como vê o seu rosto no espelho. Quando você olha ao espelho, você se vê como é, não é verdade? Você pode desejar que a sua cabeça fosse de forma diferente, com um pouco mais de cabelo, e que o seu rosto fosse um pouquinho menos feio. Mas o fato está à sua frente, claramente refletido no espelho. E não pode afastá-lo, dizendo, que lindo que eu sou. Ora, se pudesse olhar no espelho das relações exatamente da mesma maneira como você olha no espelho comum, então nunca terá fim o autoconhecimento. É como entrar num oceano insondável e sem praias. Os mais de nós desejamos alcançar um fim, queremos habilitar-nos a dizer, alcancei o autoconhecimento e eu sou feliz. Mas não é assim de modo nenhum. Se puder se olhar, sem condenar o que vê, sem se comparar com outra pessoa, sem desejar ser mais belo ou mais virtuoso, se puder simplesmente olhar o que é e seguir o seu caminho com isso, verá que então é possível ir infinitamente longe. Não há então um fim à jornada. E nisso é que consiste o mistério e a beleza do autoconhecimento. Pergunta:
O que é a alma? Resposta: nossa cultura, nossa civilização inventou a palavra alma, sendo que civilização é o desejo coletivo, a vontade coletiva de muitos indivíduos. Olha a civilização indiana. Não é ela o resultado de um grande número de pessoas com seus desejos e sua vontade? Toda civilização é um produto do que se pode chamar vontade coletiva. E no caso, em apreço, a vontade coletiva declarou que deve haver algo mais do que o corpo físico, que morre e se decompõe. Algo muito maior e mais vasto. Algo indestrutível e imortal. Foi assim que se consolidou a ideia da alma. De tempos a tempos poderão ter surgido uma ou duas pessoas que por si próprias descobriram algo a respeito dessa coisa extraordinária chamada imortalidade. Um estado em que não existe a morte, e depois todos os espíritos medíocres disseram: sim, isso deve ser verdade, deve estar certo. E porque desejam a imortalidade, ficaram apegados à palavra alma. Você também deseja saber se existe algo mais do que a mera existência física, não é verdade? Essa ronda contínua de ir para o escritório, trabalhar numa coisa em que não se tem nenhum interesse vital, disputar, invejar, gerar filhos, tagarelar com o vizinho, dizer futilidades. Deseja saber se existe algo mais do que tudo isso. A própria palavra alma corporifica a ideia de um estado indestrutível, atemporal. Não é verdade? Mas veja, não procure averiguar por você mesmo se há ou não há um tal estado. Não diga, não importa o que disse Cristo, Sankara ou qualquer outro, e tampouco importam os ditames da tradição, da chamada civilização. Vou averiguar por mim mesmo se há ou não há um estado além da estrutura do tempo. Não se revolta contra a civilização ou vontade coletiva, formulou. Pelo contrário, o aceita e diz: sim, existe alma. Você chama essa formulação por um nome, outro a chama por outro nome, e depois vocês se desunem e se tornam inimigos por causa de suas crenças antagônicas. O homem que deseja realmente descobrir se há ou não um estado além da estrutura do tempo, deverá estar livre da civilização, deverá estar livre da vontade coletiva, deverá estar só. E esta é uma parte essencial da educação, aprender a estar só, para não se ficar dominado pela vontade de muitos ou pela vontade de um só, e, portanto, ser capaz de descobrir por si mesmo o que é verdadeiro. Não dependa de ninguém. Eu ou outro poderá te dizer que há um estado atemporal, mas que valor tem isso para você? Se você tem fome, você quer comer e não deseja ser alimentado com meras palavras. O importante é descobrir por você mesmo. Você pode ver que tudo ao redor de você está a decompor-se e a ser destruído. Essa chamada civilização não está sendo mantida coesa pela vontade coletiva. Está a desintegrar-se. A vida o está desafiando a cada momento e se meramente responde ao desafio segundo sua rotina habitual, sua resposta não tem então validade alguma. Só pode descobrir se há ou não um estado atemporal, um estado sem movimento, no sentido de mais ou menos quando diz: não vou aceitar nada, eu vou investigar e explorar. O que significa que não tem medo de estar só.
Quase todos nós estamos apegados a uma certa parte insignificante da vida e pensamos que, através dessa parte, descobriremos o todo. Sem sairmos de nosso quarto, achamos que podemos explorar toda a extensão e toda a amplidão do rio e perceber a riqueza dos verdes prados que o margeiam. Vivendo em um estreito aposento, pintamos uma pequena tela e pensamos ter tomado a vida pela mão e compreendido o significado da morte. Mas tal coisa não aconteceu. Para que aconteça, temos de sair para o ar livre. Mas nos é extremamente difícil sair para o ar livre, deixar nosso pequeno aposento de estreita janela para vermos as coisas como são, sem julgar, sem condenar, sem dizer, disso eu gosto e daquilo eu não gosto. Porque a maioria de nós pensa que através da parte será possível compreender o todo. Examinando um raio, esperamos compreender a roda, não é verdade? São precisos muitos raios, e mais o cubo e o aro, para termos a coisa chamada roda. E precisamos ver a roda toda para podermos compreendê-la. Do mesmo modo, precisamos perceber o inteiro processo do viver, se realmente desejamos compreender a vida. Espero que esteja seguindo o que estou dizendo, porque a educação deve nos ajudar a compreender o todo da vida, e não apenas a te preparar para obter um emprego e seguir a rotina habitual. Casamento, filhos, segurança e os seus pequenos deuses. Mas para suscitar a educação correta, se necessita de uma inteligência, discernimento. E por essa razão é tão importante que o próprio educador seja educado para compreender o processo total da vida. E não cuide meramente de te ensinar de acordo com uma determinada fórmula, velha ou nova. A vida é um maravilhoso mistério. Não um mistério de que falam certos livros ou certas pessoas, porém um mistério que cada um de nós tem de desvendar por si próprio. Eis porque tanto importa compreender o que é pequeno, limitado, mesquinho e passar além disso. Se não começa a compreender a vida desde jovens, crescemos muito feios interiormente. Seremos estúpidos e vazios. Ainda que exteriormente tenha dinheiro, ande em carros de luxo e pareça muito importante. Por isso é tão relevante que saia do seu quarto para ver a amplidão do firmamento. Mas isso não pode fazer se não tem amor. Não amor físico ou amor divino, porém amor, puro e simples. Amar os pássaros, as árvores, as flores, seus mestres, seus pais, e além do país, toda a humanidade. Não será uma verdadeira tragédia se não descobrir por você mesmo o que é amar? Se não conheceu o amor agora, nunca mais o conhecerá. Porque quando ficar mais velho, o que se chama amor será uma coisa muito feia. Uma propriedade, uma espécie de mercadoria que se compra e vende. Mas se começar agora a ter amor no coração, se amar a árvore que planta, o cão vadio que afaga, então, quando crescer, não permanecerá no pequeno aposento de estreita janela, mas sairá para amar a totalidade da vida. O amor é realidade. Não é emoção, efusão de lágrimas. Não é um sentimento. O amor, em si, é sem sentimentalismo. Esse é um ponto muito sério e importante, que deve amar enquanto está jovem. Seus pais e mestres talvez desconheçam o amor. E foi por esta razão que criaram um mundo terrível,
uma sociedade perpetuamente em guerra contra si mesma e com outras sociedades. Suas religiões, suas filosofias e ideologias são todas faltas porque sem amor. Eles só percebem uma parte. Estão a olhar pela estreita janela, que poderá apresentar uma vista aprazível e extensa, mas que não é toda a amplidão da vida. Sem esse sentimento de intenso amor, não pode ter a percepção do todo. Portanto, será sempre um ente digno de comiseração, e ao chegar ao fim da vida, não terá senão cinzas, um amontoado de palavras ocas. Pergunta: por que desejamos ser famosos? Resposta: por que razão acha que desejamos ser famosos? Eu posso lhes explicar a razão, mas no fim da explicação, deixará de desejar ser famoso? Deseja ser famoso porque todos os que te cercam nessa sociedade desejam ser famosos. Seus pais, seus mestres, o guru, o yogi, todos querem ser famosos, conhecidos em toda parte e, portanto, você também o quer. Vamos refletir juntos. Por que desejam as pessoas serem famosas? Em primeiro lugar, porque é vantajoso ser famoso. E também proporciona muito prazer, não é verdade? Se você é conhecido em todo o mundo, você se sente muito importante, como que imortalizado. Deseja ser famoso, conhecido e falado no mundo inteiro, porque interiormente você não é ninguém. Interiormente nenhuma riqueza tem. Nada existe absolutamente, e por isso deseja ser conhecido no mundo exterior. Mas se você é rico, interiormente, então um pouco te importa ser conhecido ou desconhecido. Ser interiormente rico é muito mais difícil do que ser exteriormente rico e famoso. Requer muito mais diligência e muito mais atenção. Se tem um pouco de talento e sabe explorá-lo, você se torna famoso. Mas a riqueza interior não se adquire dessa maneira. Para se ser interiormente rico, deve-se compreender e lançar fora as coisas que não são importantes, como o desejo de celebridade. Ter riqueza interior significa estar só. Mas os que desejam a fama têm medo de estar sós, porque dependem dos louvores e da boa opinião dos outros. Pergunta: em sua juventude escreveu um livro em que disse: essas palavras não são minhas, porém as palavras de meu mestre. Como é que agora recomenda tão insistentemente que pensemos por nós mesmos? E quem era o seu mestre? Resposta: uma das coisas mais difíceis dessa vida é não nos deixarmos sujeitar por uma ideia. Permanecer sujeito a uma coisa é considerado ser consistente. Se tem o ideal da não violência, procura ser consistente com esse ideal. Esse interrogante está com efeito dizendo: você nos diz que devemos pensar por nós mesmos, e isso contraria o que você disse em sua juventude. Por que você não é consistente? O que significa ser consistente? Esse, com efeito, é um ponto muito importante. Ser consistente é ter uma mente que observa invariavelmente um certo padrão de pensamento. Isso significa que não se devem fazer coisas contraditórias. Hoje uma coisa e amanhã o contrário dela. Estamos procurando averiguar o que é uma mente consistente. A mente que diz: fiz voto de ser uma coisa e a serei por toda a vida. É o que se chama mente consistente. Mas, na realidade, é uma mente estúpida.
porque chegou a uma conclusão e está vivendo de acordo com esta conclusão. Isso é o mesmo que um homem levantar uma muralha em torno de si e ficar à margem da vida. Esse é um problema muito complexo. Eu posso estar simplificando exageradamente, mas eu acho que não. Quando a mente é apenas consistente, torna-se mecânica e perde a vitalidade, o ardor, a beleza do movimento livre. Fica funcionando dentro de um padrão. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é: quem é o mestre? Não sabe o que tudo isso implica. Está bem assim. Mas alguém disse que, adolescente, escreveu um livro e citou uma passagem desse livro em que se lê que um mestre ajudou a escrevê-lo. Ora, há grupos de pessoas, como por exemplo os teosofistas, que creem na existência de mestres nas remotas montanhas do Himalaia, os quais guiam e ajudam o mundo. E agora essa pessoa deseja saber quem é o mestre. Escute com atenção, porque isso concerne também a você. Tem tanta importância saber quem é o mestre ou o guru? O que tem importância é a vida, e não o seu guru, nem nenhum mestre, guia ou instrutor que interpreta a vida para você. Você é que tem de compreender a vida. Você é que está sofrendo, que está em aflição. Você é que precisa conhecer o significado da morte, do nascimento, da meditação, do sofrimento. E ninguém te pode ensinar. Outros poderão lhe explicar, mas suas explicações poderão ser totalmente falsas, completamente errôneas. Por isso é bom ser cético. Você se dá a oportunidade para descobrir por você mesmo se tem realmente necessidade de algum guru. O importante é que seja sua própria luz, seu próprio mestre e discípulo, que seja a um tempo instrutor e discípulo. Quando se está aprendendo, não há instrutor algum. Só quando cessa de investigar, de descobrir, de compreender o inteiro processo da vida, surge o instrutor. E tal instrutor não vale nada. Está então morto e, portanto, morto está também o seu instrutor. Pergunta: por que o homem é orgulhoso? Resposta: não sente orgulho quando tem uma bela caligrafia, quando ganha uma partida ou passa num exame? Alguma vez já escreveu uma poesia ou pintou um quadro e mostrou a um amigo? Se seu amigo diz que é uma bela poesia ou um quadro maravilhoso, você não se sente muito satisfeito? Quando executa um trabalho qualquer e alguém o acha excelente, isso te dá um sentimento de prazer, como é justo e natural, pois isso é sempre agradável. Mas o que acontece da próxima vez que pinta um quadro ou escreve uma poesia, ou limpa e arruma o seu quarto? Espera que alguém chegue para te dizer que é um menino maravilhoso. Mas se não chega ninguém, não tem mais vontade de pintar, de escrever ou de arrumar o quarto. É desse modo que começamos a depender dos outros, pelo prazer de lhes ouvir os elogios e louvores. Veja como isso é simples. E depois, o que acontece? Ao se tornar mais velho, deseja que o que faz seja admirado por muita gente. Talvez você diga: farei tal coisa por amor ao meu guru, por amor à pátria, por amor ao homem ou por amor a Deus. Mas, em verdade, faz porque deseja aplauso. Daí nasce o orgulho. E quando faz alguma coisa dessa maneira, não merece pena fazê-la? Entende? Para compreender uma coisa como orgulho,
deve ser capaz de pensá-la do começo ao fim. Deve perceber a sua origem e os desastres que ocasiona. Percebê-la no seu todo. O que significa que deve estar tão intensamente interessado nessa coisa que sua mente a siga até o fim, sem parar no meio do caminho. Quando está muito interessado num jogo, o joga até o fim. Não para repentinamente no meio do jogo e volta para casa. Mas sua mente não está habituada a essa espécie de pensar. E faz parte da educação ajudar-te a investigar um inteiro processo da vida, e não apenas estudar umas poucas matérias. Pergunta: quando somos crianças, nos ensinam o que é belo e o que é feio. E o resultado é que durante toda a vida ficamos repetindo: isso é belo e aquilo é feio. Como se pode saber o que é a beleza verdadeira e o que é a fealdade? Resposta: suponhamos que diga que um certo arco é belo e outro diga que ele é feio. Que é importante disputar por causa de suas opiniões contrárias sobre se uma coisa é bela ou feia, ou ser sensível tanto ao belo como ao feio. Na vida há podridão, sordidez, degradação, sofrimento, lágrimas, e há também alegrias, risos, a beleza de uma flor banhada de sol. O mais importante, sem dúvida, é ser sensível a tudo, e não meramente sobre decidir o que é belo e o que é feio, e ficar aferrado à opinião formada. Se digo, vou cultivar a beleza e rejeitar tudo o que é feio, o que acontece? O cultivo da beleza, em tal caso, leva à insensibilidade. É o mesmo que um homem desenvolver o seu braço direito e torná-lo muito forte e deixar mirrar o braço esquerdo. Assim, pois, deve estar atento tanto ao feio como ao belo. Deve ver as folhas a dançar, a água a correr para baixo da ponte, a beleza de uma tarde, e estar também consciente do mendigo que encontra na rua. Deve ver a pobre mulher que luta com um pesado fardo e estar disposto a ajudá-la. Dar-lhe uma mão. Tudo isso é necessário. E só quando tem essa sensibilidade para todas as coisas que pode começar a trabalhar e a ajudar sem o espírito de rejeição ou condenação. Pergunta: perdão, mas não disse ainda quem era o seu mestre. Resposta: isso tem muita importância? Queime aquele livro e jogue-o fora. Quando atribuir importância a uma coisa tão trivial como essa de saber quem era o mestre, está fazendo da totalidade da existência uma coisa muito insignificante. Veja, queremos saber quem é o mestre. Quem é o sábio? Quem foi o artista que pintou tal quadro? Nunca procuramos descobrir por nós mesmos o significado do quadro, independentemente da identidade do artista. Só depois de saber quem é o poeta, diz que a poesia é bela. Isso é esnobismo, mero repetir de uma opinião, que destrói o seu próprio percebimento interior da realidade da coisa. Se percebe que um quadro é belo e você percebe que lhe causa muito agrado, tem alguma importância saber quem o pintou? Se te interessa descobrir o conteúdo do quadro, a verdade que expressa, então a própria pintura comunica a sua significação. Estivemos considerando quanto é importante ter amor, e vimos que o amor não pode ser adquirido nem comprado. Entretanto, sem ele, todos os nossos planos de uma ordem social perfeita
onde não haja exploração, uniformização, nada significarão. E acho muito importante compreender isso enquanto está jovem. Aonde quer que vamos nesse mundo, vemos que a sociedade se encontra num perpétuo estado de conflito. A um lado, os poderosos, os ricos, os abastados, e ao outro lado, os trabalhadores. A cada um a competir invejosamente, desejando posição mais alta, melhor ordenado, mais poder, mais prestígio. Tal é o estado em que se acha o mundo, e nessas condições, há sempre guerra interior e exteriormente. Se você e eu desejamos realizar uma completa revolução da ordem social, a primeira coisa que devemos compreender é esse instinto de conquista do poder. A maioria de nós ambiciona o poder numa ou noutra forma. Vemos que, com recursos e poder, teremos a possibilidade de viajar, de ter relações com pessoas importantes, de nos tornarmos famosos. Ou sonhamos criar uma ordem social perfeita. Pensamos que, por meio do poder, alcançaremos algo de bom. Mas a própria busca de poder, poder para nós mesmos, poder para nossa pátria, poder para uma ideologia, é nociva, destrutiva, porque cria, inevitavelmente, poderes contrários, e assim há sempre conflito. Não é certo, pois, que a educação devia nos ajudar, enquanto cresce, a perceber a importância de criar um mundo em que não haja conflito, nem interno, nem externo, um mundo em que não esteja em choque com seu próximo ou com qualquer grupo de pessoas, por ter se extinguido completamente o impulso da ambição, que é desejo de poder e de posição? E é possível criar uma sociedade em que não haja conflito, interna ou externamente? A sociedade são as relações entre vocês e mim. E se nossas relações estão baseadas na ambição de cada um de nós, que quer ser mais poderoso que o outro, então é bem evidente que estaremos sempre em conflito. Pode ser eliminada essa causa de conflito? Podemos todos nós nos educar para não sermos competidores, para não nos compararmos com outros, não desejarmos esta ou aquela posição. Numa palavra, para não sermos absolutamente invejosos? Quando anda com seus pais fora da escola, quando lê os jornais ou conversa com pessoas, deve ter notado que quase todos desejam produzir uma transformação no mundo. E não tem notado que essas próprias pessoas estão sempre em conflito entre si, por causa disso ou daquilo, em defesa de suas ideias, suas posses, sua raça, casta ou religião? Seus pais, seus vizinhos, os ministros e os burocratas, não são todos eles ambiciosos? Não estão todos lutando por melhores posições e, portanto, sempre em conflito com alguém? Por certo, só depois de instinto o espírito de competição poderá haver uma sociedade pacífica, em que todos possamos viver felizes criadoramente. Mas como pode ser feito isso? Pode a regulamentação, a legislação, ou o exercitar da mente para não ser ambiciosa, acabar com a ambição? Exteriormente, você pode ser exercitado para ser desambiciosos, e socialmente pode deixar de competir com os outros. Mas, interiormente, continuará ambicioso, não é verdade? E é possível varrer completamente a ambição que tanto sofrimento causa aos entes humanos? Provavelmente nunca refletiu a esse respeito,
porque ninguém ainda te falou dessa maneira. Mas agora que alguém está te falando sobre isso, não deseja descobrir se é possível viver nesse mundo fecundamente, com plenitude e felicidade, criadoramente, livre do destrutivo impulso da ambição e livre da competição? Não deseja saber como viver sem que sua vida leve a destruição a outros ou lhes ensombre o caminho? Consideramos isso um sonho, uma utopia irrealizável. Mas não estou falando de nenhuma utopia, o que seria um contrassenso. Podemos vocês e eu, que somos gente simples, gente comum, viver criadoramente nesse mundo, sem o impulso da ambição, o qual se manifesta de várias maneiras, como desejo de poder e de posição? Encontrará a resposta correta quando amar o que faz. Se você é engenheiro apenas porque precisa ganhar a vida, ou porque é isso que seu pai ou a sociedade espera de você, temos aí uma outra forma de compulsão. E a compulsão, em qualquer forma que seja, gera contradição e conflito. Mas se ao contrário, gosta realmente de ser engenheiro ou cientista, ou se planta uma árvore, ou pinta um quadro, ou escreve um poema, não para receber aplausos, mas simplesmente porque gosta de fazer, verá que então nunca estará em competição com ninguém. Penso que essa é a verdadeira chave, amar o que faz. Mas quando somos jovens, é muitas vezes dificílimo saber o que gostamos de fazer, porque queremos fazer tantas coisas. Queremos ser engenheiro, maquinista de locomotiva, um aviador a cruzar o céu azul, ou ainda desejamos ser famosos oradores ou políticos. Pode desejar ser artista, químico, poeta ou carpinteiro. Pode desejar trabalhar com sua cabeça ou com suas mãos. Alguma dessas coisas é realmente o que gosta de fazer? Ou o seu interesse nela representa apenas uma reação às pressões sociais? Como você consegue averiguar isso? E a verdadeira finalidade da educação não é te ajudar a descobrir, a fim de que, enquanto cresce, comece a aplicar por inteiro a sua mente, o seu coração, o seu corpo, aquilo que realmente gosta de fazer? O descobrir o que gosta de fazer requer muita inteligência. Porque se tem medo de não poder ganhar o seu sustento ou de não ajudar esta sociedade corrupta, então nunca descobrirá. Mas se não tiver medo, se não se deixar impelir para a rotina da tradição, por seus pais, por seus mestres, pelas superficiais exigências da sociedade, haverá então a possibilidade de descobrir aquilo que realmente gosta de fazer. Assim, pois, para descobrir, deve-se estar livre do medo de não subsistir. Mas, em geral, temos medo de não subsistir e dizemos: o que me acontecerá se eu não fizer o que mandam meus pais? Porque temos medo, fazemos o que nos mandam fazer. E nisso não há amor, porém só contradição. E essa contradição interior é um dos fatores da ambição que tão destrutiva é. Assim, uma função básica da educação é de nos ajudar a descobrir o que verdadeiramente gosta de fazer, de modo que a isso possa aplicar toda a sua mente e coração, porque é dessa maneira que se cria a dignidade humana, que se varre a mediocridade, a vulgar mentalidade burguesa.
Eis porque tanto importa ter os mestres adequados, a atmosfera adequada, para crescer com aquele amor que se expressa naquilo que faz. Se não houver esse amor, seus exames, suas capacidades, sua posição, suas posses, são puramente cinzas e nada significam. Se não houver esse amor, suas ações irão provocar mais guerras, mais ódios, mais malefícios e destruição. Tudo isso poderá não significar nada para você, porque fisicamente ainda é muito novo, mas espero que tenha alguma significação para os seus mestres e também para você em alguma parte do seu íntimo. Pergunta: por que sentimos retraimento? Resposta: ora, é uma coisa maravilhosa na vida ser anônimo. Não ser famoso ou grande, não ser muito ilustrado, não ser um extraordinário, reformador ou revolucionário. Ser simplesmente ninguém. E quando uma pessoa sente dessa maneira e se vê subitamente alvo de curiosidade, no meio de uma porção de gente, tende a retrair-se. Só isso. Pergunta: como realizar a verdade em nossa vida diária? Resposta: você pensa que a verdade é uma coisa, e sua vida diária outra coisa, e deseja em sua vida diária realizar aquilo que chama a verdade. Mas a verdade está separada da vida diária? Quando crescer, terá de ganhar o seu sustento, não? Afinal de contas, é para isso que estuda para os exames, a fim de se preparar para ganhar o próprio sustento. Mas a muita gente pouco importa o gênero de atividade que adotam, desde que lhes dê a possibilidade de ganhar dinheiro. Contanto que tenham uma ocupação, não lhes importa ser soldado, policial, advogado ou um negociante desonesto. Revela descobrir a verdade em relação ao meio de vida correto, não acha? Porque a verdade está em sua vida e não fora dela. A maneira de falar, o que se diz, o modo de sorrir, o ser falso e dissimulado, tudo isso é a verdade em sua vida diária. Assim, antes de se tornar um soldado, policial, advogado ou esperto negociante, não deve perceber a verdade relativa a essas profissões? Positivamente, a menos que perceba a verdade relativa ao que faz e seja guiado por essa verdade, nossa vida será horrível confusão. Consideremos a questão de se você convém ser militar, já que as outras profissões são um pouco mais complexas. Independente da propaganda e do que dizem os outros, qual a verdade relativa à carreira militar? Se um homem se torna soldado, isso significa que terá de lutar para defender a pátria, terá de disciplinar a mente para não pensar e só obedecer. Deverá preparar-se para matar ou ser morto. Por causa de quê? Por causa de uma ideia que certas pessoas, grandes ou insignificantes, disseram ser justas. E você se torna um soldado para se sacrificar e para matar seus semelhantes. Isso é uma profissão correta? Não o pergunte a ninguém. Porém, descobre por você mesmo a verdade a esse respeito. Lhes mandam que matem em prol de uma utopia maravilhosa do futuro. Considera justa a profissão de matar, quer pela pátria, quer em prol de alguma religião organizada? Pode o matar ser justo em alguma circunstância? Assim, se deseja descobrir a verdade existente nesse processo fundamental, que é a própria vida,
terá de investigar muito profundamente todas essas coisas. A elas deve se aplicar de mente e coração. Deve pensar independentemente, com clareza, sem preconceitos, porque a verdade não está separada da vida. Ela se acha no próprio movimento do seu viver diário. Pergunta: as imagens, os mestres e os santos não nos ajudam a meditar corretamente? Resposta: você sabe o que é uma meditação correta? Não deseja descobrir por você mesmo a verdade a esse respeito? E haverá a possibilidade de descobrir essa verdade se aceitar com base em alguma autoridade o que se chama meditação correta? Essa é uma questão imensa. Para descobrir a arte da meditação, deve conhecer em toda a sua profundeza e extensão esse extraordinário processo que se chama pensar. Se aceita uma autoridade que diz, medite dessa maneira, você é um mero seguidor, um cego servo de um sistema de ideias. Sua aceitação da autoridade se baseia na esperança de conseguir um certo resultado. E isso não é meditação. Pergunta: quais são os deveres de um estudante? Resposta: o que significa a palavra dever? Dever para com o quê? Dever para com a pátria, como a entende o político? Dever para com o pai, a mãe, de atuar conforme os seus desejos? Eles te dirão que é seu dever fazer o que te mandam fazer. E o que te mandam está condicionado pelo próprio fundo deles, pela tradição deles e etc. E o que é um estudante? É um jovem ou uma jovem que frequenta a escola ou o colégio, que lê alguns livros a fim de passar em certos exames? Ou só é um verdadeiro estudante aquele que está continuamente aprendendo, e para quem, portanto, não tem fim o aprender? A pessoa que meramente lê sobre uma certa matéria, passa no exame e depois a abandona, não é um estudante. O verdadeiro estudante estuda, aprende, investiga, explora, não apenas até os 20 ou 25 anos, porém durante toda a sua vida. Ser estudante é aprender continuamente. E quando se está aprendendo, não há mestre. Há? Quando você é um estudante, não há ninguém em particular a te ensinar, porque está aprendendo de todas as coisas. A folha levada pelo vento, o murmúrio das águas à beira do rio, o voo de uma ave nas alturas, o pobre homem que passa transportando um fardo pesado, de tudo está aprendendo. E, portanto, não há nenhum mestre determinado, e não está seguindo ninguém. Assim, pois, o dever do estudante é aprender. Viveu outrora na Espanha um famoso pintor chamado Goya. Foi dos maiores, e quando já estava muito velho, escreveu ao pé de um dos seus quadros: ainda estou aprendendo. Pode aprender dos livros, mas isso não te leva muito longe. Um livro só pode lhe dar o que o autor tem para dizer. Mas o aprender que vem do autoconhecimento é ilimitado. Porque aprender do autoconhecimento é saber escutar, saber observar e, portanto, aprender de todas as coisas. Da música, do que as pessoas dizem e da maneira como o dizem. Da cólera, da avidez, da ambição. Esta é nossa terra. Não pertence aos comunistas, aos socialistas ou capitalistas. É sua e minha. Para nela vivemos felizes com plenitude e em harmonia. Mas essa plenitude de vida, essa felicidade,
Esse sentimento de a terra é nossa não pode ser imposto à força por lei. Ele deve vir de dentro de nós, quando amamos a terra e suas coisas. E esse é o estado de aprender. Pergunta: qual a diferença entre respeito e amor? Resposta: você pode procurar no dicionário as palavras respeito e amor e ter a resposta. É isso que deseja saber? Deseja saber a significação superficial desses termos? Ou quer o significado existente atrás deles? Quando aparece um homem preeminente, um ministro, um governador, já notou como todos se curvam? A isso chama respeito, não é verdade? Mas esse respeito é falsificado, porque atrás dele está o medo e a avidez. Deseja algo desse pobre diabo e por isso lhe cinge o colo com uma grinalda. Isso não é respeito, é apenas a moeda com que se compra e vende no mercado. Não sente respeito por seu serviçal ou pelo pobre aldeão, porém unicamente por aqueles de quem espera algum ganho. Essa espécie de respeito é na realidade medo. Mas se realmente tem amor no coração, então para você, o governador, o mestre, o servente e o aldeão são todos iguais. Tem então respeito, sentimento para com todos, porque o amor nunca pede retribuição. Já considerou alguma vez, entre tantas outras coisas da vida, por que razão quase todos nós somos um tanto negligentes? Negligentes no vestir, nas maneiras, no pensar, no modo de fazermos as coisas? Porque somos impontuais e, portanto, desatenciosos com os outros. E que é que põe ordem em todas as coisas, ordem no vestir, no pensar, no falar, na maneira de andar, na maneira de tratarmos os que são menos afortunados do que nós. O que é que produz essa ordem singular que não resulta de compulsão, de plano nenhum, de qualquer atividade mental deliberada? Já considerou isso? Sabe o que entendo por essa ordem? É estar sentado e quieto, sem constrangimento, comer com elegância, sem sofreguidão, ser calmo, descansado, mas ao mesmo tempo exato, claro no pensar e ainda sem limitações. O que é que produz essa ordem na vida? Esse é um ponto muito importante e penso que se uma pessoa pudesse ser educada para descobrir o fator que produz a ordem, isso seria muito significativo. A ordem, por certo, só desponta com a virtude. Porque se você não é virtuoso, não apenas nas pequenas, mas em todas as coisas, sua vida se torna caótica, não é verdade? Ser virtuoso, por si só, tem muito pouca significação. Mas quando você é virtuoso, a precisão no seu pensamento e ordem em todo o seu viver. E essa é a função da virtude. Mas o que acontece quando um homem se esforça para se tornar virtuoso? Quando se disciplina para ser bondoso, eficiente, considerado, atencioso, quando procura não magoar os outros, quando consome suas energias tentando estabelecer a ordem, lutando para ser bom. Seus esforços só o levam à respeitabilidade
causadora da mediocridade mental. Esse homem, portanto, não é virtuoso. Já olhou atentamente para uma flor? Como é admiravelmente simétrica, com todas as suas pétalas? Não há nela também singular delicadeza, perfume e encanto? Quando um homem tenta ser ordenado, sua vida poderá ser muito precisa, muito regular, mas perdeu aquele predicado de delicadeza que só pode nascer quando, como na flor, não há esforço algum. Nosso problema é sermos precisos, claros e sem limitações. Veja, o esforço para ser ordeiro, cuidadoso, tem forte influência limitante. Se deliberadamente procuro pôr em ordem o meu quarto, se tenho a preocupação de colocar cada coisa em seu lugar, se estou sempre prestando atenção a mim mesmo, onde ponho o pé e etc., o que acontece? Me torno insuportável para mim próprio e para os outros. É com efeito uma pessoa enfastiante, aquela que está sempre procurando ser alguma coisa, cujos pensamentos são metodicamente arrumados, que escolhe um pensamento de preferência a outro. Essa pessoa poderá ser muito ordeira, muito clara, poderá empregar as palavras com precisão, ser muito atenta e atenciosa, mas perdeu a criadora alegria de viver. Qual é, então, o seu problema? Como ter essa criadora alegria de viver, ser sem limitações no sentir, amplo no pensar, e ao mesmo tempo preciso, claro e ordenado no viver? Creio que a maioria de nós não é assim, porque nunca sentimos nada intensamente, nunca aplicamos completamente a coisa alguma a nosso coração e nossa mente. Me lembro de ter certa vez observado 2 esquilos vermelhos, de caudas longas e bastas e graciosas, perseguirem-se para cima e para baixo de uma alta árvore durante uns 10 minutos, sem pararem um instante, pela simples alegria de viver. Mas vocês e eu nunca conheceremos essa alegria, se não sentirmos as coisas profundamente, se não houver paixão em nossa vida. Paixão não para nos tornarmos benemerentes ou realizarmos uma certa reforma, mas paixão no sentido de sentirmos as coisas com toda a força. E só teremos essa paixão vital quando houver uma revolução total em nosso pensar, em todo o nosso ser. Já notou como somos poucos os que temos sentimento profundo a respeito de alguma coisa? Alguma vez você se rebelou contra seus mestres, contra seus pais, não apenas porque não gostou de alguma coisa, mas por ter um profundo e ardente sentimento de que não deseja fazer certas coisas? Se sente profunda e ardentemente em relação a uma coisa, verá que esse próprio sentimento, de maneira singular, traz uma nova ordem à sua vida. Ordem, apuro, clareza no pensar, não são em si muito importantes, mas tornam-se importantes para o homem que é sensível, que sente profundamente, que se acha num estado de perpétua revolução interior. Se sente intensamente a sorte do infeliz, do mendigo que recebe a poeira no rosto quando passa o carro do milionário, se é altamente receptivo, sensível a todas as coisas, então essa própria sensibilidade traz ordem e virtude. E considero muito importante que tanto o educador como o estudante compreendam isso. Nesse país, infelizmente, como no resto do mundo,
Somos tão indiferentes que não temos sentimento profundo por coisa alguma. Muitos de nós somos intelectuais. Intelectuais no sentido superficial de sermos muito hábeis, cheios de palavras e teorias sobre o que é correto e o que é incorreto, sobre como se deve pensar, o que se deve fazer. Mentalmente, somos altamente desenvolvidos, mas interiormente há muito pouca substância ou valia. E é essa substância interior que produz a ação correta, que não é a ação segundo uma ideia. Eis porque devem ter sentimentos muito fortes, sentimentos de paixão, de cólera, para os observar, para brincar com eles e descobrir a verdade que encerram. Porque se você se limitar e reprimi-los, se disser, eu não devo me encolorizar, não devo me apaixonar porque é errado, verá que sua mente irá se fechando gradualmente numa ideia e, consequentemente, se tornará muito superficial. Pode ser imensamente talentoso, possuir um saber enciclopédico, mas se não houver a vitalidade do sentimento intenso e profundo, sua inteligência será como uma flor sem perfume. É muito importante que compreenda todas essas coisas enquanto esteja jovem, porque assim, quando crescer, será um verdadeiro revolucionário. Revolucionário não de acordo com uma certa ideologia, teoria ou livro, porém revolucionário no sentido total da palavra, de ponta a ponta, como entes humanos completos, tão completos que não restará um só ponto contaminado pelo velho. Sua mente será então fresca e inocente, e, portanto, altamente capaz de criação. Se não alcançar a significação de tudo isso, sua vida se tornará muito insípida, porque será esmagado pela sociedade, por sua mulher ou marido, por teorias, por organizações religiosas ou políticas. Por isso que é tão importante que seja educado corretamente. O que significa que deve ter mestres capazes de te ajudar a romper a crosta da chamada civilização, para não ser meros autômatos, porém indivíduos com uma canção dentro de si mesmos e, portanto, entes humanos felizes e criadores. Pergunta: o que é a cólera e por que nos encolerizamos? Resposta: se eu piso no seu pé, ou te belisco, ou tomo alguma coisa de você, você não fica irritado? E por que não deve se irritar? Porque acha que a cólera é coisa má? Porque alguém disse isso para você? Muito importa, pois, verificar por que uma pessoa sente cólera, e não apenas dizer que é mal encolerizar-se. Por que você se encoleriza? Porque não gosta de ser magoado. E isso corresponde a uma necessidade humana normal, a necessidade de sobrevivência. Acha que não deve ser utilizado, esmagado, destruído ou explorado por nenhum indivíduo, governo ou sociedade. Se alguém te bate no rosto, você se sente insultado, humilhado e não gosta desse sentimento. Se a pessoa que te ofende é grande e forte e não pode revidar, trata seu turno de magoar outra, de desforrar-se em seu irmão, sua irmã ou seu criado, se o tiver. Assim se mantém vivo e ativo o sentimento de cólera. Em primeiro lugar, é uma reação natural. O evitar ser magoado ou ofendido.
que direito têm os outros de te explorar? Assim, para evitar ser magoado, trata de se proteger, de levantar uma defesa, uma barreira. Interiormente, construi uma muralha ao redor de você mesmo para não ficar exposto, receptivo. E dessa maneira você se torna incapaz de investigar e explorar, de sentir intensamente. Declara que a cólera é uma coisa má e a condena, assim como condena vários outros sentimentos. E assim, gradualmente, você se torna árido, vazio, sem sentimentos intensos. Compreende? Pergunta: por que amamos tanto a nossa mãe? Resposta: você ama sua mãe se detesta o seu pai? Preste toda atenção. Quando ama muito alguém, exclui os demais desse amor? Se realmente ama sua mãe, não ama também o seu pai, a sua tia, o seu vizinho ou o seu criado? Não tem antes o sentimento de amor e depois amor por alguém em particular? Quando você diz, amo imensamente a minha mãe, não tem então toda a consideração por ela? É então capaz de causar-lhe desnecessárias inquietações e desgostos? Se tem consideração a sua mãe, não a tem também a seu irmão, a sua irmã, a seu vizinho? Se assim não é, não ama realmente a sua mãe. Trata-se apenas de uma palavra, de uma conveniência. Pergunta: estou cheio de rancor. Você pode me ensinar a amar? Resposta: ninguém pode te ensinar a amar. Se as pessoas pudessem ser ensinadas a amar, o problema do mundo seria muito simples, não acha? Se pudéssemos aprender a amar num livro, assim como aprendemos matemática, esse nosso mundo seria uma maravilha. Não haveria ódios, nem exploração, nem guerras, nem separação entre rico e pobre. Veríamos todos muito amigavelmente uns com os outros. Mas o amor não se adquire tão facilmente. É muito fácil odiar, e o ódio, a seu modo, une as pessoas. Cria fantasias de todo gênero, promove a cooperação em várias formas, como na guerra. Mas o amor é muito mais difícil. Não pode aprender a amar, mas o que pode fazer é observar o ódio e mansamente o afastar de você. Não batalhe contra o ódio. Não diga o quanto é terrível odiar, mas veja o ódio em sua essência própria e o deixe extinguir-se por si mesmo. Ponha-o à margem. Ele não é importante. O importante é não deixar o ódio criar raízes em sua mente. Compreende? Sua mente é um solo fértil e qualquer problema que se apresenta, se lhe dá tempo suficiente, nela se enraiza como erva daninha e depois será muito difícil arrancá-lo. Mas se não dá tempo ao problema para enraizar-se, ele não terá onde crescer e murchará até morrer. Se dá aso ao ódio, se lhe dá tempo para enraizar-se, crescer, amadurecer, ele se torna um problema formidável. Mas se cada vez que o ódio surgir, o deixar passar sem te atingir, verá que sua mente se tornará muito sensível, sem ser sentimental. Assim, ela conhecerá o amor. A mente pode buscar sensações, desejos, mas não pode buscar o amor. O amor deve vir à mente. E uma vez presente, ele não se divide em amor sensual e amor divino. É só amor. Eis o que o amor tem de extraordinário.
é a única qualidade que pode abarcar a totalidade da existência. Pergunta: o que é a felicidade na vida? Resposta: se deseja fazer algo agradável, pensa que será feliz se o fizer. Pode desejar se casar com o mais rico dos homens ou a mais bela das moças, ou passar num certo exame, ou ser elogiado por alguém, e pensa que, alcançando o que deseja, será feliz. Mas isso é felicidade? Não é coisa que depressa se esvai, como a flor que desabrocha de manhã e murcha à noite? Entretanto, assim é a nossa vida, e só isso o que desejamos. Nos satisfazemos com tantas coisas superficiais, possuir um carro ou ter um emprego seguro, sentir emoções passageiras a respeito de alguma futilidade, como um menino que é feliz soltando seu papagaio na ventania e momentos depois está em lágrimas. Assim é a nossa vida, e com ela estamos satisfeitos. Nunca dizemos: aplicarei meu coração, minha energia, todo o meu ser a descobrir o que é a felicidade. Nós não levamos isso a sério. Não sentimos intensamente a esse respeito e, por isso, nos satisfazemos com insignificâncias. Mas a felicidade não pode ser buscada. Ela é um resultado, um produto secundário. Nenhuma significação tem ir ao encalço da felicidade. A felicidade vem sem ser chamada. E no momento em que você se torna cônscio de ser feliz, já não é feliz. Não sei se já percebeu isso. Quando sente, subitamente, muita alegria, por causa de nada em particular, está fluindo a liberdade de sorrir e ser feliz. Mas se você se torna cônscio disso, nesse mesmo momento o perde, não é verdade? Torna-se consciente de ser feliz ou buscar a felicidade é acabar com a felicidade. Só há felicidade quando o eu e suas exigências foram postos à margem. Nos ensinam muitas coisas de matemática. Passo os dias estudando história, geografia, física, biologia e etc. Mas reserva algum tempo, você e seus mestres, para refletir sobre essas importantíssimas questões. Alguma vez ficou sentado, quieto, com o dorso ereto, imóveis, para conhecer a beleza do silêncio? Deixou alguma vez a sua mente à solta, não para se entreter com coisas insignificantes, mas para viajar livre e amplamente e profundamente, explorar e descobrir? Sabe o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é uma projeção do que está acontecendo no interior de cada um de nós, pois o que somos, o mundo é. Vivemos quase todos agitados, dominados pelo espírito de aquisição e posse, pelo ciúme e condenando outras pessoas. A mesma coisa, exatamente, está acontecendo no mundo, apenas de maneira mais dramática e mais cruel. Mas nem você, nem seus mestres passam algum tempo refletindo sobre tudo isso. E só quando passa algum tempo, cada dia, refletindo sobre essas questões, existe a possibilidade de realizar uma revolução total e de criar um novo mundo. E é necessário criar um novo mundo. Um mundo que não represente uma continuação em forma diferente dessa mesma sociedade corrompida. Mas não pode criar um mundo novo se sua mente não está alertada, vigilante,
intensamente cônscia. Por isso, tanto importa, enquanto jovens, aplicar algum tempo a refletir sobre essas importantíssimas questões. E não apenas passar os dias estudando algumas matérias que a nada conduzem senão a um emprego e à morte. Considere, pois, seriamente essas coisas, pois em virtude dessa consideração nascerá um extraordinário sentimento de alegria e de felicidade. Pergunta: o que é a vida real? Resposta: o que é a vida real? Um menino fez essa pergunta. Brincar, jogar, comer coisas boas, correr, saltar, empurrar. Para ele, isso é a vida real. Veja, dividimos a vida real e falsa. Vida real é fazer aquilo que gosta de fazer, com todo o seu ser, de modo que não haja nenhuma contradição íntima. Não haja guerra entre o que está fazendo e aquilo que pensa que deveria fazer. A vida, então, é um processo totalmente integrado em que há muita alegria. Mas isso só pode acontecer quando não estamos psicologicamente na dependência de ninguém, de nenhuma sociedade, quando há completo desapego interior, porque só assim temos a possibilidade de amar realmente o que fazemos. Se você acha num estado de revolução total, não importa se cultiva um jardim, ou se torna o primeiro-ministro, ou outra coisa qualquer. Ama o que faz. E desse amor nasce um extraordinário sentimento de criação.